Abra sua Bíblia no Salmo 128. 128. É um daqueles salmos que você observa tão curto, 6 versos, mas tão profundo. Tão profundo. Essa é a sensação que eu tenho quando eu me aproximo do livro dos Salmos. Toda a revelação do nosso Deus, é claro, mas o livro dos Salmos eu diria que ainda mais. É mar aberto, irmãos. Você mal entra, já mergulha profundamente nas riquezas aqui do saltério. Salmo 128. Assim diz a palavra do Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. Cântico de degraus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Como é que você definiria uma família feliz? Para você, o que é uma família feliz? Como é que você identifica isso? Tanto observando outras famílias, bem como também olhando para a sua própria família. Qual é a régua? Como é que você mede isso? Qual é a maneira que você faz para poder identificar a felicidade de uma família? Ou se de fato uma família é feliz? Certamente isso passa pela sua definição do que é felicidade. Sim, isso passa pela forma como você define, como você conceitua o que é felicidade, ou o que traz felicidade para você. Se a sua percepção de felicidade ela estiver de acordo com a revelação bíblica, então a maneira como você enxerga uma família feliz estará sendo norteado por isso. Da mesma forma, se você define felicidade em termos que a palavra de Deus assim não define, então a sua percepção, a sua visão sobre uma família feliz, ela também sofrerá dano. Ora, para algumas pessoas, meus irmãos, uma família feliz é uma família que tem muitas posses materiais. Uma família que ela é abastada. Aqui em nosso estado, então, nós temos algumas famílias que são conhecidas assim. Os seus sobrenomes são famosos por serem donos de empresas ou de conglomerados de empresas. São famílias assim chamadas tradicionais, em alguns ramos. Para algumas pessoas, mesmo na igreja, isso seria a definição mais precisa de uma família feliz. Um homem que construiu um império e ali, com o auxílio de sua esposa, teve os seus filhos e guia os seus negócios, isso passa de geração em geração. Veja, eu não estou criticando isso em si, o que eu estou dizendo é que algumas pessoas definiriam felicidade familiar com base nisto meramente. Uma família de muitas posses. Ou então, pegando essa questão do nome, uma família que ela é, assim, honrada publicamente, que tenha títulos, que o seu sobrenome já seja afamado há muito tempo. Se fale sobre os fulanos de tal. Isso seria, para algumas pessoas, uma ideia de família feliz. Uma família que é bem reconhecida, que é bem quista na sociedade e que é honrada por todos. Eu pergunto a você novamente, qual é a sua definição de felicidade?
e aplicando isso especificamente à família. O que é uma família feliz? João Calvino, comentando esse texto, Salmo 128, logo no início ele diz o seguinte: ainda que reunamos todas as circunstâncias que pareçam contribuir para uma vida feliz, nada será encontrado mais desejável do que viver abrigado sob a guarda divina. Se esta bênção, em nossa estima, for preferida, como merece, a todas as demais coisas boas, aquele que se deixar persuadir de que o cuidado de Deus é exercido sobre o mundo e as atividades humanas, reconhecerá, ao mesmo tempo, de modo inquestionável, que aqui se estabelece o ponto primordial de felicidade. Em outras palavras, o Salmo 128 nos ensina, meus irmãos, exatamente a definição adequada de uma família feliz. O que Deus, ou como Deus define felicidade? E aplicando essa família, como o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Redentor, que conosco firmou um pacto de graça, como é que Ele, não teóricos, não filósofos, muito menos o mundo como um todo, mas como é que o Deus Todo-Poderoso define uma família feliz? À luz desse salmo nós aprenderemos, meus irmãos, que feliz é a família que teme ao Senhor Deus e trabalha para o bem da sua igreja. Feliz é a família que teme ao Senhor Deus e trabalha para o bem da sua igreja. Observe o texto novamente, Salmo 128. E veja aqui, primeiro, quero que você observe, como normalmente eu faço, um olhar mais geral aqui no início do Salmo. Veja, o Salmo 128, ele está naquele famoso bloco que eu espero que você já tenha não simplesmente decorado, mas internalizado isso na sua mente, no seu coração, o bloco dos Salmos de degraus, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Esses salmos, especialmente estes salmos, eram cantados numa ocasião específica, meus irmãos, ou em algumas ocasiões específicas, quando o povo partia para Jerusalém, os que vinham de fora de Jerusalém, para prestar culto ao Senhor Deus ali. Salmos de degraus por quê? Por conta dos degraus, das subidas, ou da subida que eles tinham que ir ali executar para chegar até a cidade do Senhor Deus e prestar culto a Ele. São os salmos da peregrinação, ou os salmos dos peregrinos, cantados especialmente neste contexto. O povo, as famílias, caminhando juntas, e exaltando ao Senhor Deus. É importantíssimo que você entenda isso. O que é ensinado aqui acerca do conceito correto de uma família feliz, a família do pacto, era cantado na peregrinação, na caminhada rumo a Jerusalém. Além disso, veja o contexto mais imediato, mais próximo do Salmo. Observe, ele está logo após dois salmos que possuem conexão com ele. Na verdade, como já foi ensinado aqui na nossa igreja, várias vezes, sempre é bom ser lembrado, o saltério, meus irmãos, ele não está disposto aqui de uma forma aleatória. Os salmos não foram simplesmente jogados e assim colocados um após o outro sem nenhum tipo de lógica, sem nenhum tipo de sequência que seguisse um padrão. Pelo contrário, o próprio Deus conduziu ao seu organizador, que muitos entendem que foi Esdras, o sacerdote, a colocar o saltério de tal maneira que ele estivesse organizado logicamente em sua estrutura. Então veja, volte um pouco para o Salmo 126. O 126, que nós cantamos também em nossa igreja, que já foi pregado aqui, é um salmo que fala do consolo do Senhor Deus para com aqueles que choram, especialmente no contexto de retorno do cativeiro. Você tem ouvido frequentemente nas exposições de Jeremias sobre a ameaça do Senhor Deus de levar o seu povo em cativeiro, e de fato ele o fez. Pois bem, este salmo aqui, o 126, ele fala de como Deus restaurou o seu povo e o fez voltar da Babilônia
para então, assim, servi-lo novamente. E aí vem o 127. O 127, o Salmo de Salomão, ele fala sobre, basicamente, ele fala sobre que o povo deveria agora aprender a depender do Senhor Deus. Vocês que experimentaram salvação, redenção dos vossos pecados, vocês que agora voltaram para a terra, vocês precisam aprender a depender de mim, do Senhor Deus. Perceba que é isso que anuncia o começo do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não, o salmista não está aqui proclamando a negligência, dizendo que você pode, o povo poderia, nós podemos viver sem trabalhar, sem nos empenharmos. Não é essa a ideia, mas a ideia é, vocês trabalham, vocês devem cumprir suas obrigações, mas vocês devem confiar em Deus. Sim, a cidade tem que ter vigias, tem que ter guardas, a casa tem que ser protegida, tem que ter segurança, mas você não confia em última instância nestas coisas, você confia no Senhor Deus, que guarda a cidade, que guarda a sua casa, a sua família. E aí vem o Salmo 128, há mais conexões, mas por hora, vem o Salmo 128. Esse povo que experimentou redenção e que agora deve aprender a viver na dependência da providência de Deus, a ideia é essa, há um afunilar do pensamento agora aqui. Em termos mais amplos, nação, família, sem dúvida, mas isso é reverberado no Salmo 128 e ainda mais aprofundada essa ideia de como é que a família, essa família que aprendeu a depender do Senhor Deus e que depende dele de fato, ela usa diligentemente os meios que o Senhor Deus mesmo ordenou para que ela possa caminhar assim de acordo com a vontade do Senhor Deus. E isso redundar em bênção para todo o povo da aliança. Em síntese, meus irmãos, neste salmo aqui, nós somos encorajados e ao mesmo tempo também conduzidos pelo nosso Deus, despertados por Ele, a termos uma profunda gratidão a Ele. Bem como também o Salmo, ele serve para promover a comunhão e a unidade do povo da aliança. Mais uma vez o contexto, juntos, cantando na peregrinação rumo a Jerusalém. A comunhão era promovida, a unidade era promovida, não apenas entre a família, mas entre as famílias. Lembrando assim, das bênçãos pactuais do Senhor Deus para aqueles que o temem, para aqueles que temem ao seu nome. O Salmo está dividido basicamente em duas partes. Há algumas divergências sobre isso, alguns comentaristas, mas em termos gerais é basicamente duas partes aqui. Veja, do verso 1 ao verso 4, nós temos a bênção do Senhor Deus sobre a família. Essa bênção sendo mencionada sobre a família. E aí, na verdade, são bênçãos, no plural, sendo mencionadas aqui. Mas em termos de título aqui para essa primeira parte, a bênção pactual, a bênção do Senhor Deus sobre a família da aliança. Do 1 ao 4. E do 5 e 6, nós temos essa bênção sendo agora mencionada. Na verdade, a ideia é de uma oração, de uma bênção sendo ministrada em formato de oração através do sacerdote, rogando assim a bênção do Senhor sobre a família, sobre a casa. E não apenas sobre a casa, mas esta bênção se estendendo a toda a nação, a todo o povo da aliança, a igreja de Cristo. Observe o texto mais uma vez. A partir do versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Observe que o verso 1, ele está em paralelo com o verso 4. Veja como isso é interessante. E essa é uma marca, meus irmãos, constante nos Salmos. O paralelismo. Veja o versículo 4. O 1 diz isso, bem-aventurado, e perceba,
como parece aqui trazer uma ideia de algo mais genérico, mas o versículo 4 vai especificar isso ainda mais. Versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sim, o salmista ele declara essa bênção que o homem, ou melhor dizendo, essa bem-aventurança do homem aqui no versículo 4, por temer a Deus, após o que ele mencionou nos versículos 2 e 3, que a gente já vai trabalhar. Mas eu quero que antes de trabalhar o 2 e o 3, você veja a conexão entre o 1 e o 4. Como assim, pastor? O bem-aventurado, descrito aqui, no primeiro momento, no Salmo 128, é o homem. E aí você diz assim, pastor, como assim, o homem? O ser humano? Não. O texto aqui, no hebraico, no original, no versículo 4, fala do homem em termos específicos. É o macho. O homem que é o marido. O homem que é o pai de família. O homem. Então, no verso 1, bem-aventurado, aquele que tem o Senhor, e anda nos seus caminhos. O verso 4 joga luz ainda maior para isso. Quem é o bem-aventurado aqui? O cabeça da família. O homem. Esse é o paralelo bem claro aqui, meus irmãos. Ou seja, o que o Senhor Deus está nos dizendo aqui no Salmo 128 é que este homem que estava conduzindo a sua família para adorar a Deus é o bem-aventurado deste salmo. Sim, pense nisso. A família está indo para Jerusalém para adorar o Senhor, e quem está conduzindo a família? O cabeça. A sacrificar, a adorar ao Senhor Deus, conduzindo a sua família. Deixa-me ser mais claro com o que eu estou querendo dizer. O Salmo nos ensina que Deus, ordinariamente falando, lida com a família da aliança através do cabeça da casa. Essa é a maneira como Deus se relaciona com as famílias do pacto. Por meio de Cristo, claramente. Mas, em termos dos membros da família, ordinariamente falando, eu friso isso, Deus lida através do cabeça da família. Essa é a norma geral do Senhor nosso Deus. É bem verdade, meus irmãos, que a casa em que, pela providência do Senhor Deus, a mulher acaba se tornando ali a responsável pelo lar. Pense no contexto onde a mulher ficou viúva. Apenas para citar um exemplo. Então, tem situações que são extraordinárias. Situações extraordinárias, nós tratamos como extraordinárias. O Salmo aqui está falando da situação comum, geral. Esse é o princípio geral, ordinário. A família é conduzida pelo cabeça, e Deus trata com a família por meio do cabeça. Não é isso que acontece nos mandamentos? Quando Deus revela a sua palavra, os seus santos mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, quando você pensa nos versículos 8 a 11, o quarto mandamento sobre como é que o dia do Senhor deve ser guardado, Deus se refere ao homem, ao cabeça da casa, da família. Não é assim que Deus lida, meus irmãos? Sim. Tanto em termos de responsabilidades, de deveres, bem como também das bênçãos. Veja a riqueza disso daqui. Não apenas o homem ele é o primeiro a ser cobrado, a ser chamado a atenção às suas responsabilidades, mas também o homem é primeiramente um instrumento usado por Deus para abençoar a sua casa. Sim, você, homem. Você é o primeiro instrumento e principal instrumento na sua casa que Deus usa para abençoar a sua família, a sua esposa, aos seus filhos e, por via de consequência, a igreja e toda a sociedade. E aí você se pergunta, tudo bem, eu entendi isso, pastor, mas como é que esse homem deve ser? O que se espera desse homem? Para que, de fato, ele assim possa ser instrumento de bênção nas mãos do Senhor Deus, para a sua família e para a igreja de Cristo. Veja, o Salmo nos diz, verso 1, bem como também o verso 4, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
O homem bem-aventurado, o marido, o pai, o cabeça da família mencionado aqui, que de fato é feliz, é aquele que teme ao Senhor. Que teme ao Senhor. E aí você se pergunta, o que significa então temer ao Senhor? Irmãos, temer ao Senhor, no contexto do Salmo 128, não tem a ver com um medo do Senhor Deus. Não está relacionado a isso. Na verdade, o temor que o Senhor Deus colocou no coração do seu povo é um temor de reverência, de respeito, de honra para com Ele, e ao mesmo tempo envolve amor para com o Senhor. Ilustrando isso, é como um filho olhando para o seu pai. Um filho que respeita o seu pai, ele não tem medo do seu pai, no sentido de querer fugir para longe do seu pai, correr para longe do seu pai. Ele tem respeito pelo seu pai, ele honra o seu pai, e principalmente, estando na casa do seu pai ainda, os filhos, eles obedecem ao seu pai. O temor é demonstrado especialmente na obediência ao seu pai. É a ideia aqui, irmãos. Observe como o paralelo não é apenas entre o versículo 1 e o versículo 4, mas no próprio versículo 1 há um paralelo também. O que é temer ao Senhor? Andar nos seus caminhos. Temer ao Senhor é andar nos seus caminhos. Então, aquele que diz com a sua boca, eu temo a Deus, e não pratica a sua palavra, ele é um mentiroso. Ele de fato não teme ao Senhor Deus. Por quê? Porque ele não anda nos seus caminhos, ele não pratica a sua palavra. Veja como essa ideia ela aparece também em outros salmos. Volte lá para o Salmo 1, que nós cantamos há pouco, o Salmo 1, Salmo de número 1. Salmo 1, a partir do versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se atende no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Percebe o paralelo mais uma vez aqui? Aquele que não anda no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios, é o que teme a Deus. Por quê? Versículo 2. Porque ele medita na lei do Senhor dia e noite. O paralelo é esse. Temer a Deus é andar de acordo com a sua lei. Não temer a Deus, ou quem não anda de acordo com seus caminhos, com a sua lei, na sua lei, não teme a Deus. O Salmo 112 agora, 112. O Salmo que foi lido aqui na Santa Convocação, 112, verso 1. Verso 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Veja agora o paralelo aqui como é interessante. Quem teme ao Senhor se compraz, tem alegria, satisfação, contentamento nos seus mandamentos. Então, temer a Deus significa amar a Deus. E amar a Deus, como o próprio Cristo ensinou, nosso Senhor e Salvador, quem ama ao Senhor, guarda os seus mandamentos. Em outras palavras, se vocês me amam de fato, disse Cristo, disse o Senhor Jesus Cristo, vocês fazem o que eu mando. Se vocês me amam e me temem, vocês fazem o que eu mando. Meus irmãos, o homem piedoso, ele ama a lei de Deus. Ele ama a lei de Deus. Não existe piedade, não existe temor na vida de um homem, eu estou sendo bem específico como o salmista é aqui, na vida de um homem que se diz homem de Deus, não existe temor verdadeiro se ele não se atenta para a lei do Senhor, para ler diariamente, meditar na lei e praticar esta lei, com a graça de Deus, certamente. Temer a Deus é amá-lo e respeitá-lo. E isso, essa manhã, deve nos conduzir, eu falo aqui de forma mais direta ainda para você, homem, como para mim também. Homem, você, seja aqueles que já são casados, já têm filhos, ou ainda solteiros. Você precisa, nesse momento, fazer um autoexame no seu coração. Se o que diz a palavra de Deus, Salmo 128 aqui, é uma descrição sua.
E entenda isso, é claro que não perfeitamente. Pois nenhum homem pecador cumpre o que diz o Salmo 128 aqui perfeitamente. Mas a minha pergunta é a seguinte, é se você, em alguma medida, pela graça de Deus, em Cristo Jesus, você pode ser identificado como este homem aqui do Salmo 128. Ou se a sua vida, o seu testemunho é o oposto disso. O oposto disso. Lembre-se que além de ser uma responsabilidade sua para com Deus, individualmente falando, temer ao Senhor, Deus vai cobrar isso de você como indivíduo. Isso também está relacionado, o seu temor a Deus, o seu andar nos caminhos de Deus, está relacionado com a sua família. Existem bênçãos do Senhor Deus que estão condicionadas a isso. O homem que não teme a Deus e não anda nos seus caminhos, ele prejudica a sua família de tal forma que ela não é abençoada pelo Senhor Deus. Não é exatamente isso que nós vemos, meus irmãos, à luz da revelação bíblica e em nosso caminhar para a Nova Jerusalém? Quantas famílias, quantas mulheres, quantos filhos são prejudicados por causa de cabeças de famílias que não deveriam jamais ter casado para fazer o que fizeram com as suas famílias? Não são diligentes no trabalho, não cuidam da esposa, não educam os filhos. Antes tivessem ficado solteiros do que desgraçar a vida de uma mulher e colocar filhos no mundo que não tem um bom exemplo de pai. Você, homem, assim como eu, nós somos um instrumento do Senhor Deus para que haja prosperidade em nosso lar. E por favor, ainda mais você que já ouviu esse pregador que vos fala muitas vezes, não defina prosperidade em termos de teologia neopentecostal. Prosperidade, biblicamente, é muito mais amplo. Não é meramente ter uma riqueza material gigantesca, mas basicamente é ter contentamento no que Deus provê para nós. E sim, prosperar alegremente com o trabalho, a família, servindo a igreja. A sua família, ela é próspera, ela caminha dessa maneira à medida que você, não depende só disso, é claro, mas primordialmente depende disso, à medida que você teme a Deus e anda nos seus caminhos. Como é que uma mulher pode ter confiança num homem que não sabe para onde vai? Ele é o responsável por conduzir a sua casa à adoração a Deus. Não apenas isso, ele é responsável por conduzir a sua casa em tudo. Em tudo. A casa caminha conforme o homem caminha. Como já um pregador disse acerca da igreja, eu uso essa ilustração para falar da família. Esse pregador disse o seguinte: a igreja caminhará conforme o seu púlpito. Via de regra é assim: conforme o púlpito anda, a igreja anda. Isso se aplica à casa também, irmãos. Conforme o cabeça anda, via de regra, a casa anda, a família anda, a esposa e os filhos acompanham. Existem exceções: pais tementes a Deus e filhos rebeldes, e assim por diante. Existem exceções. Via de regra, lembre-se, é um princípio geral. Como o homem teme a Deus e anda nos seus caminhos, a casa acompanha. Como é que a tua mulher pode confiar em ti se você não sabe nem para onde você deve ir? E aí você diga assim: mas reverendo, você está falando isso, soa tão pesado, porque então você está dizendo que nunca tem dúvidas sobre que decisão tomar? É claro que não estou dizendo isso. É óbvio que eu tenho dúvidas sobre decisões que eu tenho que tomar na minha vida em vários momentos. Estou falando sobre alguém que está completamente perdido porque não conhece a vontade revelada de Deus, que não tem comunhão com o Senhor e não teme ao seu nome e não conhece os princípios bíblicos para poder aplicar às várias circunstâncias da sua vida. Um perdido mesmo. Como é que você pode guiar uma esposa, guiar os filhos,
Você não sabe minimamente, o que fazer. Isso gera desconfiança no coração da mulher, o que gera conflitos no casamento, gera desconfiança no coração dos filhos, e assim por diante, meus irmãos. E não poucas vezes temos visto famílias sendo destruídas dentro da igreja. Você deve ter ouvido isso, talvez até lido a respeito. Nós vemos um período em que o multiplicar de divórcios tem se tornado comum em nossos dias. Dentro da igreja. Dentro da igreja. E eu jamais vou aqui querer justificar isso, não entenda dessa forma. Mas quando o divórcio acontece, normalmente, irmãos, isso ocorre por problemas de ambos os lados e muitas vezes porque o homem não foi minimamente o homem do Salmo 128, este bem-aventurado aqui. Não foi. Além disso, eu quero que à luz desse Salmo, desses versos 1 e 4 aqui principalmente, você aprenda de uma vez por todas a parar de invejar a vida do ímpio. Eu não entendi, reverendo, como assim? Deus está dizendo que feliz, que bem-aventurado é quem teme a Ele e anda nos seus caminhos. O que a gente costuma fazer? A gente olha para a vida do ímpio e inveja. Está vendo aí? Ó? Nem teme a Deus, nem conhece ao Senhor, despreza a sua palavra, a sua lei, e é tão abençoado, é tão feliz. É essa a sua definição de felicidade? Essa definição de felicidade, ela é ímpia, ela é diabólica. Foi o diabo que soprou nos seus ouvidos. Felicidade é temer a Deus e andar nos seus caminhos. Ainda que você esteja passando por dificuldades, ainda que a doença chegue à sua casa, ainda que o desemprego aconteça, ainda que você enfrente lutas no casamento, na criação dos filhos, ainda que a igreja enfrente problemas, felicidade é temer a Deus e andar nos seus caminhos. Ainda que o resto das bênçãos pactuais não estejam acontecendo como você gostaria que acontecessem. Felicidade é temer a Deus e guardar a sua palavra no seu coração. Por que você olha para o ímpio então e fica questionando o Senhor Deus? E achando, você parte do pressuposto, ele é feliz. Não, ele não é feliz. Porque se você tiver essa concepção, você está negando o que a palavra de Deus diz. Irmãos, esse é um entendimento que confronta a palavra de Deus diretamente. O ímpio não é feliz. Ele pode ser aparentemente feliz, circunstancialmente, obter algum tipo de alegria passageira, algum tipo de prazer momentâneo. Mas felicidade, dentro do seu conceito bíblico, na sua plenitude verdadeira, só quem está em comunhão com Deus por meio de Cristo. Só quem experimentou o que você ouviu há pouco. Consolo por ter os seus pecados perdoados. Só quem tem um pacto firmado com Deus. Somente. Deixa eu lembrar vocês, de cabeça, aqui para você ler em casa com calma, o que diz o salmista Asaf no Salmo 73. Ele ponderando acerca da vida do ímpio e ali observando o ímpio prosperar. O que é que faz com que ele venha a rejeitar esse pensamento, de se inclinar a achar que o ímpio está caminhando bem? É quando ele lembra do fim dos ímpios. Ele se atentou para o final dos ímpios, meus irmãos. Lembre-se disso também. Aqueles que não andam nos caminhos do Senhor estão trilhando um caminho de morte. E o fim deles é uma condenação eterna, de muita tristeza, de muito choro e pranto. Enquanto você agora precisa lidar com choro, com tristezas, já é bem-aventurado pelo que experimenta agora e pela promessa futura. Não é isso que nós temos recebido do nosso Deus? Paz, santidade, alegria, andar em comunhão com o nosso Deus, tudo isso com nossa casa, esposa e filhos. Observe agora como o salmista ele vai especificar para nós
as bênçãos que o Senhor Deus derrama sobre a casa deste homem que é feliz, que é bem-aventurado, um homem que teme a Deus. A primeira aparece no versículo 2. A bênção do trabalho. Versículo 2. Bênção do trabalho. Veja. Trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A primeira coisa que eu quero que você observe aqui é o que, pelo menos alguns nessa igreja, espero que a maioria, já estão familiarizados com esse ensino. A saber, acerca da dignidade do trabalho. É assim que Deus trata na sua palavra. O trabalho não é uma consequência da queda, meus irmãos. O trabalho não é uma maldição por causa do que o homem quebrou o pacto de obras. Não, o trabalho foi dado ao homem ali para ele cumprir antes da queda, no contexto do pacto de obras. Adão não estava sem trabalhar antes de cair em pecado. E agora, porque ele caiu em pecado, com sua esposa, com sua casa, ele vai agora ter que trabalhar. Não, o trabalho é anterior à queda, porque o trabalho é uma bênção do Senhor Deus. Ele é uma bênção do Senhor Deus. O que a queda fez, o que o pecado fez, foi prejudicar o trabalho como a família, como tudo que Deus criou. Foi trazer distorção a isso. Dentre outras coisas, o cansaço, a fadiga, a insatisfação, o produzir de uma forma que não glorifique ao Senhor Deus. Então, o verso 2 nos chama a atenção para isso. O trabalho é uma bênção pactual, uma bênção do Senhor Deus para o seu povo. Para o seu povo. Quanto mais trabalho um homem tem, contanto que não prejudique a sua comunhão com o Senhor, com a sua família, é claro. Eu digo, o fato de ele ter um trabalho, ele deveria olhar para os céus e agradecer a Deus por isso. Porque o Senhor o abençoou com o trabalho. E veja como o salmista diz que o Senhor abençoa aqui o trabalho do homem no seu esforço de prover para a sua família. Essa é a ideia. Este homem que teme a Deus, ele se esforça em trabalhar pela sua família, para prover para ela, e a bênção do Senhor recai sobre ele. Novamente, nós temos uma regra geral aqui sendo exposta para nós. Qual é a regra geral? O homem é o responsável pela provisão do seu lar. Há exceções. Mais uma vez, uma casa onde um homem falta, seja porque ele faleceu, ou então porque ele ficou numa condição temporária, mesmo de desemprego, e a mulher fazer alguma coisa para tentar ajudar temporariamente, isso não tem nenhum tipo de pecado em si. Mas em termos gerais, o homem é o responsável pela provisão do seu lar. De tal maneira que se o casal chegasse a um consenso, dizer o seguinte, olha mulher, o caso a mulher falasse para o homem aceitasse, enfim, eu vou ficar em casa, o homem dissesse, eu vou ficar em casa e você vai sair para trabalhar. Seria uma distorção aqui do que a palavra de Deus ensina. Aqui não é uma situação extraordinária que está acontecendo. Os dois estariam violando o que a palavra de Deus coloca. A mulher não deve sair para prover, o homem ficar em casa cuidando do lar. Não no sentido ordinário. Não no sentido ordinário. É o homem o responsável pela a sua casa, financeiramente também, irmãos. É impressionante como às vezes a gente se depara, mais uma vez, dentro da igreja, com homens que colocam um fardo sobre os ombros de sua esposa, querendo que elas sejam provedoras do lar. Olha para o Salmo 128, verso 2, e de uma vez por todas, os que ouvem nessa manhã aqui, esse sermão, e os que ouvirão depois, e tome vergonha na sua cara. Não dá para falar de outra maneira, irmãos. Se não é uma situação circunstancial, adoeceu, ficou desempregado, mais uma vez. Mas porque você diz, não, eu vou ficar em casa e ela vai trabalhar. Ou na segunda circunstância, exigir que ela traga provisão também tanto quanto você. Exigir isso. Como se ela tivesse a mesma obrigação que você tem. Isso é pecado. Isso é pecado. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Você é o responsável, assim como eu. Ah, pastor, então eu estou dizendo que a mulher não pode ajudar? Eu acabei de dizer que ela pode, e vou falar sobre isso daqui a pouco novamente. Ela pode ajudar, ela pode auxiliar financeiramente também, ela pode fazer isso. O ponto é, ela não tem a obrigação que você e eu temos, nós temos. O mesmo peso sobre os ombros, ela não tem.
A obrigação primária dela é outra, como veremos daqui a pouco. Essa obrigação é sua, essa obrigação ela é minha, como homem da casa. Dentro aqui de uma normalidade, meus irmãos. O sustento da casa, ele é parte da nossa responsabilidade. Da nossa responsabilidade. E aí, quando você escuta isso, pensa assim, pastor, como é que eu posso ouvir isso e ficar ainda satisfeito? Mas veja, o verso 2 diz, feliz serás e tudo te irá bem. O homem bem-aventurado, ele tem prazer no seu trabalho. Como é que eu consigo ter esse prazer, pastor? Primeiramente, sendo grato a Deus. Não foi assim que eu comecei esse verso 2? Quando você pensar nas dificuldades do seu trabalho, que elas existem, é claro. Pensa assim, quantas pessoas, quantos homens nesse momento não podem prover para sua família? Quantos homens estão desempregados? Quantos homens estão em leitos de hospitais, acamados, e não podem prover para sua família? Se você tem um coração convertido a Deus, certamente isso vai te conduzir à gratidão. Senhor, obrigado, porque eu tenho um trabalho. Eu tenho saúde para poder trabalhar, eu tenho condições de estar aqui te servindo neste lugar. Também, Senhor, obrigado, porque o que eu recebo desse trabalho pode suprir as necessidades básicas da minha casa, da minha família. Então, a primeira coisa para te conduzir à alegria, ao contentamento no teu trabalho, é ser grato a Deus por ele. E em tudo que envolve ali estar trabalhando. Veja, o texto é claro. Não apenas você come do seu trabalho, ou do trabalho das suas mãos, mas você é feliz e tudo irá bem com você. Sem desmarcar o Salmo 128, vá lá para Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes 2, versículo 24 e 25. Versículos 24 e 25. Eclesiastes 2. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? E agora para o capítulo 5, versículo de número 18. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. É assim que a palavra de Deus trata, meus irmãos, o trabalho. Você deve ser satisfeito, porque, veja, essa é a ideia, você está comendo daquilo que as suas mãos, que o Senhor Deus concedeu, é claro, a saúde, o vigor, a força, a sabedoria, o próprio trabalho, o suprimento. Você come daquilo que você produziu, ainda que não como no contexto dos tempos bíblicos, muitas vezes ali, na própria terra, mas que, pelo menos em algum sentido, você está ali produzindo, você está ali trabalhando para que possa isso vir para você. Colocando de outra maneira, você é o próprio instrumento que Deus usa para a sua provisão. E assim como você deve ficar satisfeito, feliz com o fato de Deus te usar para o seu reino, você também deveria ficar feliz com o fato de que Deus te usa para você mesmo ser alimentado, ser suprido quanto às suas necessidades. O texto de Provérbios, capítulo 15, veja também, Provérbios 15. Como você pode observar essa alegria aqui. Provérbios 15, versículo de número 16. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Esse trabalho aqui mencionado, Salmo 128, essa ideia também está presente, irmãos. Você está feliz, antes de tudo, no seu trabalho, porque você é alguém que teme ao Senhor Deus. Esse é o fundamento, essa é a base. Então, mesmo ganhando pouco, que alegria maior há do que temer a Deus? Você consegue olhar para essa circunstância, ganhando menos do que você gostaria de ganhar, e ainda assim ter satisfação. Porque o que te sustenta é o teu temor ao Senhor Deus. O princípio aqui, meus irmãos, claramente é que Deus abençoa a família por meio
do seu cabeça pactual com uma certa porção de suprimentos, de alimentos, de sustento para a família. Isso é garantido. Circunstancialmente, extraordinariamente, pode acontecer problemas, é claro, mas em termos gerais, é assim que ocorre. Deus cuida da família da aliança através do trabalho do cabeça do lar. Isso não significa dizer que todos sejam prósperos ou tenham bastante recursos materiais e financeiros na mesma medida. Certamente que não. Mas a ideia é que essa prosperidade ela vem na medida em que é necessária para o nosso bem e para a glória de Deus. Ouça o que diz nosso catecismo. O breve catecismo de Westminster, na pergunta 66. Ouça com atenção. Qual é a premissa anexa ao quinto mandamento? Resposta. A premissa anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, desde que sirva para a glória de Deus e para o bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. Irmãos, que preciosidade aqui nessa resposta à pergunta 66, nosso catecismo, trata no quinto mandamento. Porque quando alguém lê esse texto, Salmo 128, e outros também da palavra de Deus, chega a uma conclusão equivocada de dizer o seguinte, está vendo? A Bíblia está dizendo que todos aqueles que temem a Deus viverão muitos dias nessa terra. É o que a gente vai ver ainda essa manhã, se Deus quiser. Todos verão muito, todos estarão tendo uma prosperidade abundante. Não. O princípio bíblico é de que, à medida em que isso serve para a glória de Deus e para o bem do homem. Pastor, não entendi. Deus, ele é glorificado tanto quando um homem, um cabeça, ele, através do seu trabalho, ganha muitos recursos financeiros, como também ele é glorificado quando esse cabeça ganha poucos recursos financeiros. Deus aprova ao Senhor, em alguns momentos, ele ser glorificado através de uma vida longa de uma pessoa, vivendo 80, 90, 100 anos de idade, até mais. Mas também Deus é glorificado quando ele ceifa da terra a alguém com seus 20 e poucos anos de idade, que deixou um testemunho de fé em Cristo. Percebe? Deus é glorificado em ambas as circunstâncias, abençoando muito alguém financeiramente ou retendo isso. À medida que sirva para a glória de Deus e para o bem do homem. O que inclui aqui a sua família, primariamente, mas também a igreja. A igreja. Percebe? Então você não pode ver isso de maneira como se todo mundo tivesse a mesma medida. Mas é fato que Deus dá alegria tanto no trabalho, no exercício dele, bem como no fruto desse trabalho, no fruto dele. Então você recebe do Senhor Deus a satisfação de estar executando o trabalho, o contentamento nele, bem como também no que você recebe por trabalhar. Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte: felicidade imortal te espera no céu, mas durante tua peregrinação neste mundo, Deus não cessará de exercer o ofício de pai de família em manter-te, de modo que teu alimento diário te será ministrado por sua mão, contanto que vivas contente com uma condição modesta. O Senhor Deus, como um pai, cuida de nós. E ordinariamente Ele cuida assim, abençoando o bem-aventurado do lar, o cabeça da família. Então, como não ter satisfação naquilo que Deus nos dá, meus irmãos? Outra bênção descrita, versículo 3. Na verdade, o verso 3, meus irmãos, tem aqui uma bênção sendo descrita em duas partes. Então, você pode dizer assim, você tem aqui a bênção da família, no verso 3, em termos gerais. Mas em termos específicos, primeiro, a bênção do casamento. No verso 3, parte A. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. A bênção do casamento agora do matrimônio, ela é mencionada. E aí, o salmista faz aqui algo que também é muito presente no saltério, que é o uso de imagens para ilustrar verdades. A mulher aqui descrita, ela aparece primeiramente como uma videira.
uma videira, que era, assim como a oliveira também, que veremos, muito importante no contexto ali de Israel. Algumas razões por que o salmista utiliza a videira aqui. Primeira, por causa da ideia de deleite, meus irmãos. De deleite. Há uma relação de felicidade com a esposa. A figura da videira aqui ela é usada sugerindo alegria e prazer. Ou seja, o bem-aventurado que teme a Deus e que trabalha diligentemente, ganha do seu próprio, com as suas próprias mãos ali o seu sustento, ele também tem alegria e grande satisfação no seu casamento. E quem é que dá, quem concede isso a ele? Ou qual é o instrumento pelo qual Deus concede isso a ele? A sua mulher. Olha lá para o Salmo 104. Salmo 104, sem desmarcar o 128. O 104. Como é que a gente pode enxergar essa figura aqui ligada à alegria? O Salmo 104 vai nos lançar luz. Verso 13 ao 15. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Versículo 15, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite, e aqui o azeite com relação lá à oliveira, viu? O azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. O vinho, biblicamente, tem esse significado, ou pelo menos um destes significados. Ele é aquele que concede alegria ao coração do homem. De onde vem o vinho? Das uvas. De onde vem as uvas? Da videira. Aqui o salmista se refere à alegria do homem que teme ao Senhor e tem uma companheira piedosa ao seu lado. Provérbios 18, 22. Provérbios 18, 22. Veja. Essas verdades aqui na Bíblia entrelaçadas. Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. E o capítulo 19, de Provérbios 19, versículo 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Em outras palavras, a videira descrita, a mulher como videira descrita no Salmo 128, é essa mulher também de Provérbios. A mulher que é um favor do Senhor para este homem. É uma graça do Senhor para este homem. É uma bênção do Senhor para este homem. Ela vem como um presente das mãos de Deus. A mulher piedosa. E há muitas passagens bíblicas que a gente podemos ver essa manhã, mas não tem tempo para isso, de como o homem ele é bem-aventurado quando tem uma mulher que teme a Deus também e que é uma alegria no seu lar, meus irmãos. Ao mesmo tempo, fazendo um contraste aqui, a mulher rixosa de Provérbios, ela é o oposto, o extremo oposto dessa mulher aqui, dessa videira aqui do Salmo 128. Enquanto a mulher deste salmo ela traz alegria para o coração do seu marido, a rixosa só traz problema, só traz dor de cabeça. Aqui, atente-se a isso. Primeiro os homens, sejam satisfeitos, contentes com a mulher que Deus entregou a vocês, deu a vocês, como uma benevolência de sua parte. Mas também chama atenção para as mulheres aqui. Vocês têm o dever de serem como videiras, trazerem alegria para o coração dos seus maridos, satisfação para eles. Não apenas íntima, a sua intimidade no casamento, ali, mas em todo o seu viver diário. Ajudando, fortalecendo, encorajando, orando por ele, com ele, caminhando juntos. Sim, quando precisar corrigir em amor e debaixo da sua liderança, fazê-lo. Será uma alegria para ele. Mas também a figura da videira, meus irmãos, traz a ideia de cuidado aqui. E nesse caso, do cuidado do homem para com ela. Há quem entenda dessa forma, há comentaristas que falam nesse sentido, da responsabilidade do homem aqui de nutrir essa videira. A videira, ela é delicada. E ela precisava ali para ser muito bem mantida, de uma estrutura e de um manejo cuidadoso. Isso ressalta para nós como a mulher ela é a parte frágil no casamento.
Mas a ideia não é para menosprezar a mulher. A ideia é de um tesouro delicado, que precisa ser cuidado com muita atenção. Infelizmente, nós homens, ora mais, ora menos, pecamos nesse sentido. Nós não tratamos nossas esposas com o devido cuidado que elas merecem e precisam ser tratadas. Por vezes somos ignorantes, brutos, nossa forma de falar, nossa forma de agir com algo que é frágil, delicado, e que tem que ter atenção e muito cuidado. Mas também a figura da videira traz a ideia de propósito aqui. A ideia de propósito. E aqui, veja, propósito é no sentido de que o propósito da mulher nesse lar. Ela é uma videira frutífera no interior da casa. O Senhor colocou esta mulher, esta videira, para ser, essa é a ideia, para ser frutífera. E aí vem uma expressão aqui fortíssima. No interior de tua casa. Pensando na imagem aqui, como nessa estrutura, num pátio ali, no meio da casa, que vai crescendo e vai tomando todo o espaço e os cantos da casa, servindo como auxiliadora para este homem. No interior da tua casa. Foi o que eu disse quanto ao verso 2. A responsabilidade primária do homem é manter o lar, é prover para o lar financeiramente com sustento. A prioridade de uma mulher é no interior da tua casa. O esposo e os filhos. Este é o cuidado. Pastor, então você está dizendo novamente... Não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar fora. Provérbios 31 nos fala de uma mulher virtuosa, uma mulher piedosa, que ela trabalha também até mesmo fora do seu lar. Só que o contexto de Provérbios 31 nos ensina, e de toda a Bíblia, que o trabalho da mulher, mesmo quando fora do lar, ele orbita em torno do lar. Isto é, quando a mulher trabalha fora do lar, nunca é quebrando aqui o padrão. Vou trabalhar fora e vou esquecer, vou colocar em segundo plano o marido e os filhos. Não, é um trabalho que não prejudique as minhas responsabilidades primárias. Não é passar o dia fora, chegar só à noite em casa, sem nada, sem dar atenção aos filhos, ao marido e dormir. Não é. Se nenhum homem deveria fazer isso, quanto mais a mulher. Não é. É no interior da tua casa. Então, em termos ordinários, o homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa. Ordinariamente falando. Salvo exceções. Salvo exceções. É assim que Deus abençoa a família da aliança. O homem como provedor, a mulher como auxiliador desse provedor, quando auxiliar financeiramente, de maneira que não prejudique suas primeiras demandas, e preocupando-se em cuidar do seu marido, dos seus filhos, da sua casa. Ela deve servir no propósito de que essa estrutura familiar caminhe na piedade. Percebe? O homem é o primeiro aqui mencionado, ele é o bem-aventurado, ele tem que temer a Deus, andar nos seus caminhos, mas a mulher vai auxiliá-lo nesse sentido. Então a mulher que não é sábia, como vocês muito bem sabem, ela vai destruir como tola a sua casa. E a sabedoria é o que, irmãos? É temer a Deus. A mulher só é sábia quando ela teme a Deus. E temendo a Deus sendo sábia, ela edifica a sua casa como uma videira, trazendo alegria, auxílio para a sua família. Vai lá para Tito 2, sem desmarcar o Salmo 128 mais uma vez. Tito 2. Tito, Paulo escrevendo a Tito aqui no capítulo 2. Texto bem conhecido também, que traz esse ensino do papel da mulher. Tito 2. A partir do versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.
Percebe? O próprio testemunho do Evangelho, da palavra de Deus, depende disso. Quando a mulher não cumpre o seu papel nesse sentido, o testemunho do Evangelho ele é prejudicado. Quando a mulher ela cumpre o seu papel como videira, ela adorna a profissão do Evangelho. Deus é glorificado, a beleza no testemunho de Cristo, através do seu comportamento piedoso, como videira na sua casa. Então, qual é a vocação da esposa? É a vocação do seu marido. Para o feminismo isso é pesado, né? Não estou nem aí. Nem aí para isso. Pelo contrário, como todos os inimigos de Cristo eram destruídos. A vocação da sua mulher é a sua vocação, homem. A sua vocação, mulher, é a vocação do seu marido. É um ataque mesmo às carreiristas. As carreiristas. A ponto de, às vezes, a família se mudar porque a mulher... Não, ela passou no concurso de tal canto, o marido vai acompanhar ela. Banana. Trouxa. Quem guia a casa, quem conduz a casa é o homem. Quer ser carreirista? Fique sozinha, solteira. Solteira. A ideia é que a mulher ela vai organizar a sua vida, vai organizar o seu lar, vai organizar os seus filhos, toda a sua vida em torno da vocação do marido. Ela vai se anular. Não, ela vai se realizar nisso. Porque Deus é exaltado nisso. Ela trabalha e promove o seu lar, auxiliando o seu marido. E o homem jamais, como alguns às vezes fazem, deve jamais ousar dizer: eu sou o único que pode ir nessa casa, o dinheiro é só meu, porque eu trabalho. O homem piedoso, o homem temente ao Senhor Deus, que anda nos seus caminhos, que trabalha, ele só pode produzir bem, prover bem para a sua família, se ele tiver a sua esposa auxiliando. O trabalho será muito mais difícil de ser executado, se a sua mulher não lhe der esse amparo. Então, quem você é, homem? O que eu sou sem a minha esposa? O que é você sem a sua esposa? Para desempenhar bem o seu trabalho, a sua provisão para a sua família. E você, mulher, fica satisfeita com isso e contente. Porque a prosperidade do lar, através do trabalho do seu marido, você faz parte disso. Você é parte integrante disso, como auxiliadora fiel. E assim Deus vai criando um ambiente maravilhoso no lar, meus irmãos. Cada um designado na sua função, o homem, a mulher, os filhos, com os problemas, as dificuldades, é claro, nós temos que lidar, somos pecadores. Mas assim é como Deus abençoa a família, e essa família é feliz. A beleza e a glória do Evangelho aqui, elas são manifestadas. Provérbios 31, versículo 30. Eu quero me referir aqui aos homens casados mais uma vez. Provérbios 31, versículo 30. Veja, em consonância aqui, em concordância com o Salmo 128. Provérbios 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Louvada. Você deve ser grato ao Senhor Deus, por isso também, homem, por ter uma mulher que teme ao Senhor, se de fato essa é a sua realidade. E você, mulher, deve buscar primeiramente isso daqui. Veja, o texto não está indo contra você se embelezar, externamente falando, a sua aparência. A palavra de Deus não é contra isso. A mulher pode, até deve, cuidar da sua aparência externa. Só que o ponto é, muito maior preocupação e atenção ela precisa ter com a sua vida com Deus. Você não deve ser conhecida, no primeiro momento, pela sua aparência. Quando fazem referência a você, só lembram disso. Ah, aquela irmã, né, que se veste bem, que é bonita. Pela sua piedade, pelo seu temor a Deus, pelo seu testemunho do Evangelho. Você seja reconhecida primeiramente por isso. Por isso. E aqui eu falo, dirijo especialmente aos solteiros aqui. Como isso acontece também dentro da igreja. De jovens só se interessarem por moças que têm uma aparência formidável aos seus olhos e esquecem esse requisito aqui.
de olhar para ela e enxergar nela uma videira, que vai trazer alegria ao seu lar, que é piedosa, que é temente ao Senhor Deus, que anda nos seus caminhos. E aí casa com a mulher só pela aparência, e depois vem as consequências. Só tem o verniz por fora, é oca por dentro. Não só com relação ao conteúdo, mas também com relação à piedade. O mesmo com relação às moças aqui. Não apenas em serem essa mulher aqui, mas também em olharem para os seus futuros maridos, enxergando nele aqui aspectos na sua vida aqui, características do homem piedoso, do homem temente a Deus. Não só pela aparência, mas também muitas vezes a mulher se engana com relação à lábia, né, à conversa do indivíduo. Cuidado com isso. Porque não poucas têm se casado e depois sofrido também as consequências. Os critérios para você se casar, à luz da palavra de Deus, estão aqui expostos. Você deve encontrar um companheiro, no caso das mulheres, uma companheira, no caso dos homens, que seja piedoso, temente a Deus. Depois você pensa no restante. Muito depois, em aparência, muito depois. Em comparação a isso, primeiramente, a piedade, o temor a Deus, o testemunho do Evangelho, o conhecimento da palavra de Deus. E quando você começar a enxergar dessa forma, por essa ótica, você começará a verá beleza até onde você achava que não tinha. Isso não é uma apologia à pessoa não ser cuidadosa com sua aparência, entenda isso. É colocar as coisas no seu devido lugar. Prioridades. Prioridades. Agora vem a bênção dos filhos. Eu preciso andar aqui, devido ao tempo já. A bênção dos filhos. Dentro do contexto do casamento, Deus abençoa a família, Deus abençoa o matrimônio, Deus abençoa agora também com filhos. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Observe como aqui a figura da oliveira, ela serve para ilustrar a ideia de fertilidade, conectado já ao que diz no versículo 3 ainda, anteriormente, a videira frutífera. A videira mencionada, que é tão abençoada por Deus, ela é abençoada em dar muitos frutos. É a ideia perpassa aqui para a oliveira. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. O Senhor abençoa a família da aliança com filhos. E eu não estou falando isso por acaso. O plural. Plural mesmo. Filhos. Veja como está conectado ao Salmo 127. Volte só o seu olhar para o Salmo anterior. A partir do versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles. Enche deles, a ideia de muitos, a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Entenda isso. A bênção do Senhor sobre a família envolve a vinda dos filhos e envolve também a vinda de muitos filhos. Por favor, não entenda de forma errada. Existem casos extraordinários, como de alguém que tem uma dificuldade de saúde física, que não pode ter filhos. Estou falando novamente de algo ordinário. Dentro do comum, dentro do princípio geral, Deus abençoa a família com filhos, com muitos filhos. O que o salmista diz aqui, irmãos, contraria a cultura de nossos dias. Os filhos não têm sido mais vistos como bênção do Senhor Deus. Pelo contrário. Eles devem ser evitados. E, em muitos casos, até substituídos por animais e por outras coisas. A desculpa sempre ou sempre são as mesmas. Não tenho tempo agora. Estou muito ocupado. Preciso ainda ter uma casa própria. Necessito ainda ter um carro. Tenho que chegar ao meu doutorado. Nem terminou a faculdade ainda. E os filhos são postergados, adiados, colocados de lado. E assim eles quebram o mandamento divino, evitando filhos no seu casamento.
Mas a palavra de Deus diz que Ele abençoa a família com filhos. E veja, como mais uma vez a ideia de trabalho está presente aqui. Como é que Deus abençoa o seu povo? Como é que Deus abençoa? Olha o conceito de felicidade de Deus. Como é que Deus abençoa a família da aliança? Dando trabalho. Dando trabalho. Trabalho para que você possa prover para sua casa. Trabalho, porque criar filhos dá trabalho. Toma mais trabalho para você. Isso é bênção. Bênção do Senhor. Trabalhar. Também na criação dos filhos. Irmãos, a gente está muito distante do conceito bíblico de felicidade, de alegria. Muito distante. Os brotos da oliveira aqui, meus irmãos, eles também trazem essa ideia de renovação. A ideia de perpetuidade da família. Como assim? Os seus filhos, os meus filhos, eles são a nossa continuidade. A nossa continuidade. Certa vez eu ouvi um teólogo falar para o seu mestre o seguinte, ou melhor, perdão, o seu mestre, teólogo também, falar para o seu discípulo, ou teólogo bastante famoso também, dizer o seguinte: eu me enxergo, eu me vejo em você, como se eu vivesse através de você, sabendo que quando eu passar você continuará o meu legado. A ideia seria mais ou menos essa, do que ele disse. Isso acontece exatamente conosco que temos filhos, meus irmãos. Nossos filhos dão continuidade a nós. Não apenas ao nosso nome, mas o que nós ensinamos para eles, nós legamos a eles. A ideia de perpetuidade. O que traz uma esperança aqui, uma ideia de esperança, de algo futuro. Sim, a esperança de bênçãos futuras para a família e para a igreja. Não o que diz o Salmo 127, que a gente viu há pouco? Qual é uma das razões aqui para se ter muitos filhos no Salmo 127? É porque estes filhos, vou voltar a falar isso para você de novo, em caráter ordinário, geral, existem exceções. Esses filhos serão uma bênção para você na sua velhice. É o que vai dizer o Salmo 127. Quando você pleitear com os inimigos à porta. Os teus filhos, eles serão o teu auxílio na tua velhice. A tua ajuda. Quando você precisar deles. Aí você diz, mas pastor, se eu for depender do meu filho, veja o que diz o Salmo 127 mais uma vez, conectado ao 128. Eles são como flechas na mão do guerreiro, versículo 4. Você e eu, nós temos a responsabilidade de moldar essas flechas. Na maioria dos casos, os filhos não serão esse auxílio, eles não são esse auxílio na velhice, porque nós falhamos na hora de fazer essas flechas. Não digo fazer no sentido da concepção, mas de trabalhar nelas durante a vida deles. Muitas vezes é por causa disso. Nem sempre. Não estou dizendo que sempre é porque os pais são os culpados, não é isso. Mas muitas vezes é por culpa dos pais. E aí a flecha que seria usada pela tua mão para poder você atingir o alvo, e nesse caso até ser o teu auxílio, ela é usada contra você. Ela é atirada contra você, porque você não lapidou essa flecha, como deveria, no temor do Senhor, andando nos seus caminhos, conduzindo a família à adoração a Deus, cultuando pública e particularmente ao Senhor com a sua família, com a sua casa. Pense bem com relação a isso. Pense bem com relação a isso. A verdade é que o mundo, meus irmãos, infelizmente, ele tem influenciado a igreja em nossos dias. E crentes têm desprezado, como eu mencionei, o valor e a importância de ter filhos. Quando muito, admitem ter um filho só. Como se eles tivessem, como se um casal tivesse esse poder. Eu tenho o poder de determinar isso. Eu quero ter um, quero ter dois. Cheguei, tá bom. Não há amparo bíblico para isso. Não há amparo bíblico para isso. Pastor, você está dizendo então que quem usa do controle da natalidade vai para o inferno? Por favor. Há crentes que infelizmente incorrem nesse erro, nesse pecado. Mas o meu ponto é esse, eu não vou deixar de falar, isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Deus é quem vai dar, porque uma preocupação sempre é essa, né?
Se for assim, então eu vou ter um filho atrás do outro. Você é tolo se você pensa assim. Ignorante quanto à questão. Porque há casais que cultivam-se suas vidas, que eles não estão usando nenhum método para evitar filhos. E Deus ainda não deu, mesmo já tendo dado outros filhos. Não é por causa da sua ação que o filho virá simplesmente. Se o Senhor não abençoar com concepção, ainda que você tenha relação frequentemente com a sua esposa, não necessariamente vocês terão filhos, um atrás do outro. Deus dá no seu devido tempo, mesmo que você esteja sem evitar isso. Deus dá. Deus é quem determina isso, irmãos. Outra questão importante ainda, no versículo 3, a roda da tua mesa. Perceba como o salmista vai dizer para nós a importância aqui de fazermos as refeições à mesa. Algo que se perdeu também em nossos dias, não é? Essa é uma questão que nós, em nossa casa, tentamos, pela graça de Deus, cultivar. Isso é muito difícil para muitas famílias, mas não justifica. A gente deveria se esforçar para pelo menos uma refeição por dia, pelo menos uma por dia, estarmos reunidos à roda da mesa. Por quê? Só para cumprir ali um momento? Não, por alegria, prazer em fazer isso e cultivar a comunhão. Porque nos alimentarmos juntos, comermos juntos, traz essa ideia de comunhão. A gente comenta como é que foi o dia, se foi só no final do dia essa reunião, a roda da mesa. Damos graças a Deus juntos. Nos importamos uns com os outros ali. Falamos a palavra de Deus. A roda da mesa. Mais uma vez, também é a ideia de muitos aqui. O casal se senta, o homem, a mulher e os filhos, a roda da mesa. Com um filho só, você não vai ter a roda da mesa preenchida. Outra coisa também, a roda da mesa, isso serve até como uma ilustração para você ensinar o seu filho pequenininho a ser guiado a um dia a sentar à mesa do Senhor. Não é isso que acontece? Toda vez que nós ceamos, os irmãos estão reunidos em o nome do Senhor com o seu pai, a roda da mesa. A roda da mesa. Use também um momento para isso, para educar o seu filho nesse sentido. Mas veja, o versículo 3 vai falar para nós, e agora eu estou caminhando para o final, como estes filhos, que são filhos da aliança, eles devem crescer na igreja, no reino de Deus, e serem usados pelo Senhor Deus para o bem da igreja. Veja o versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião. Meus irmãos, todas as bênçãos descritas aqui, desde o versículo 2, versículo 3, tudo mencionado aqui, agora o salmista vai deixar ainda mais explícito para nós, bem explícito mesmo, de onde vem essa bênção, ou essas bênçãos, do Deus da aliança. A menção aqui ao nome pactual do Senhor Deus, o nome de Yahvé, bem como também a Sião, nos lembra isso. As bênçãos que você recebe do trabalho, casamento, dos filhos, tudo isso, a bem-aventurança de temer a Deus e andar nos seus caminhos, tudo isso é por causa de você estar em pacto com Deus, numa aliança com o Senhor Deus. Então, o bem-aventurado aqui descrito não pode ser um ímpio, não pode ser um descrente. Essas bênçãos não são prometidas a eles, mas a nós. Então você fica pensando, mas pastor, como é que eu ainda posso ver ímpios tendo trabalho, esposa e filhos? Eu já explico isso com mais calma, mas guarde isso já agora, guarde isso, essa é a verdade. As bênçãos escritas estão sendo entregues ao povo de Deus. Somente o povo de Deus, nos termos aqui descritos, recebe estas bênçãos aqui. Do Deus que abençoa desde Sião. Por quê? Porque essas bênçãos aqui, assim como as demais, elas foram adquiridas pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bênçãos do pacto só podem ser derramadas sobre um povo com quem Deus firmou aliança, através do mediador. Calvino diz o seguinte sobre isso: sempre que os crentes verdadeiros se deparam com eventos prósperos no curso da sua vida, isso ocorre como resultado da bênção de Deus. O teu olhar tem que ser dirigido aos céus. Quando você vê que você está prosperando no seu trabalho, trabalhando bem, diligentemente, comendo do fruto das suas mãos, feliz com isso, o casamento está sendo abençoado, a videira, a sua esposa, a frutífera, os seus filhos,
Foi o Senhor quem me deu. Foi o Senhor quem me deu. Não olhe para essas coisas e enxergue em você méritos, como se fosse fruto do seu braço, da sua capacidade. A esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, o trabalho que eu tenho, se eu temo a Deus, se eu ando seus caminhos, foi porque o Senhor me concedeu isso, por meio de Cristo. Sião é mencionado aqui, que vocês também já são bem familiarizados com esse ensino. Ou seja, o contexto aqui é Deus abençoando o seu povo desde Sião. Como assim? Nós somos abençoados no contexto da igreja. Da igreja. Novamente, essas bênçãos são para um povo exclusivo de Deus. É na igreja que você recebe a palavra, os sacramentos, a comunhão dos santos, todos os meios de graça. Você é instruído como você deve trabalhar, como você ouviu pela manhã aqui. Você é instruído como é que você deve viver no seu casamento. Você é instruído como você deve criar os seus filhos. Percebe? É desde Sião, no cume do monte, na pregação da palavra de Deus, Deus te abençoa. Desde Sião, Ele está abençoando o seu povo. No contexto da igreja, nessa relação pactual. Logo, estar fora da igreja é estar alheio a estas bênçãos aqui descritas. Pastor, eu entendi já, eu só estou falando dos ímpios. Primeiramente, sim. Mas, em segundo lugar, daqueles que dizem ter um pacto com Deus, mas negligenciam Sião. Percebe o quão vil é fazer isso? Vocês deveriam dar graças a Deus, e se já o fazem, os que fazem isso, louvado seja Deus por isso, permaneça assim, por estarem numa igreja que tem 2 cultos. A minha experiência pessoal sempre foi difícil com relação a isso. Eu só vinha participar de uma igreja, estar numa igreja que tinha 2 cultos quando fui para Teresina. E não são todas que tem lá. Lá em Teresina, eu ia para a primeira igreja sempre que eu podia ir. Pastor Broto era pastor à época, Rodrigo Broto. E para mim, era indescritível poder, pela manhã, ir cultuar ao Senhor Deus naquela igreja, na primeira igreja, Teresina. Bem como também à noite. Porque na igreja que eu congregava, não tinha 2 cultos. Infelizmente, não tinha nada pela manhã lá. A escola bíblica era à tarde, em seguida o culto. Ter 2 cultos significa que o maná cai dobrado nesse dia. Ter 2 cultos significa que o Senhor te abençoa desde Sião 2 vezes. Num dia só. Ter 2 cultos significa você desfrutar de forma dobrada da comunhão dos santos. Ter 2 cultos, meus irmãos, deve ser razão para você se deleitar ainda mais em Cristo Jesus. Porque conhece cada vez mais a sua vontade, se relaciona cada vez mais com Ele e com o seu povo. E essas bênçãos escritas, trabalho, casamento, filhos, o temor do Senhor, andar nos seus caminhos, você vai recebendo cada vez mais nutrição espiritual para poder mantê-las, administrá-las como mordomo do Senhor Deus. Porque o teu trabalho, a tua esposa, os teus filhos, a tua família, não pertencem a ti. Você é mordomo, você administra. E para você administrar conforme Deus se agrada, você tem que receber a bênção do Deus de Sião. Para isso. E é no culto solene que isso acontece, meus irmãos. Aqui é o clímax do texto. É o ponto alto. Veja a parte B agora do versículo 5 com o versículo 6. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Qual é o objetivo de Deus abençoar a família? Qual é o objetivo? Deus abençoar a família tão grandemente como Ele fez aqui, como Ele demonstra aqui. Então você pensa assim, é pelo cuidado que Ele tem comigo, com a minha casa. Mas não é apenas por isso. Há um propósito aqui, maior. Deus abençoa a família da aliança, dando à família felicidade, contentamento, no seu temor. Lembra a proposição principal? Para que possa servir a igreja, trabalhar pela igreja, ou para o avanço da igreja, do reino de Deus nessa terra. Deus abençoa o teu trabalho, com o qual tu granjeastes ali e tiraste o sustento com as tuas mãos, para não apenas ser uma bênção para os teus, mas também para o povo de Deus.
Como é que a diaconia de uma igreja pode servir bem a esta igreja local, qualquer outra, se ela não tiver os recursos para isso? Como é que um conselho pode assistir tanto a questão da própria pregação da palavra no contexto da igreja local, bem como também, assim, ajudar a administrar as nossas igrejas, se nós não estamos usando nossos recursos para promover, isso aqui, irmãos, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Como é que você quer ver a prosperidade da igreja de Cristo, se você não trabalha para isso, inclusive empenhando seus recursos? Se o seu casamento não é com este propósito, também espelhar a relação entre Cristo e a igreja, e assim outros casais da igreja serem abençoados pela minha vida, pelo meu testemunho com a minha esposa, aconselhamento, conversas, e assim também com relação aos filhos. Eu vou lapidando os meus filhos como flechas, eu vou trabalhando na vida deles para que eu possa ver a prosperidade da igreja. Ela acontece quando nós temos filhos, o fato de nós termos a concepção acontecendo, filhos nascendo, a igreja está prosperando, e louvado seja Deus que essa igreja local experimenta isso frequentemente. Todo ano a gente tem aqui 1, 2, 3 concepções, a igreja está crescendo. Mas também a igreja cresce e ela prospera quando nós estamos discipulando nossos filhos e ensinando-os no temor do Senhor. Veja a promessa: vejas os filhos de teus filhos, a linguagem pactual aqui nítida diante dos nossos olhos. Os nossos filhos são um meio pelo qual Deus abençoa a sua igreja e Ele aumenta a sua igreja. Aqueles que não são reformados têm dificuldade com isso. Eles dizem assim: vocês estão dizendo que então não é preciso evangelizar ninguém, né? Isso é um argumento falacioso. A igreja deve se empenhar em evangelizar, em missões, em pregar o evangelho fora, sem dúvida. Mas o crescimento, primeiramente, da igreja acontece com a procriação dentro da igreja. Visivelmente falando, lembre-se que dentro da aliança tem filhos rebeldes, que se voltam contra Cristo. Mas visivelmente falando, a igreja vai crescendo com os casais, as pessoas, os homens e as mulheres se casando, os filhos nascendo e a igreja vai crescendo. No segundo plano, proclamando o evangelho fora também, para que perdidos venham, os pagãos venham e se convertam ao Senhor. É assim que acontece. Percebe como tem algo entrelaçado aqui no texto? O Senhor abençoa, no versículo 5, a família desde Sião. Ou seja, abençoa a família através da igreja. E agora, na sequência, a parte B do versículo 5, diz que Deus abençoa a igreja através da família. Há uma unanimidade com relação aos comentaristas, pelo menos os que eu consultei, quanto a isso. Calvino fala a mesma coisa, outros também falam. As bênçãos são entrelaçadas aqui. Deus abençoa a família por meio da igreja, Deus abençoa a igreja por meio da família. Deixa eu concluir com o Salmo 122, por favor. 122, veja o verso 6 a 9. Salmo que a gente cantou no início. 6 a 9. Que tem a ver com esse último versículo aqui do 128. Paz sobre Israel. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz entre os seus muros e prosperidade dos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Esse é o propósito. Paz no meio do povo de Deus, paz no meio da igreja. Deve ser um desejo nosso, uma busca nossa, começando no ambiente familiar, se estendendo pela igreja. Eu disse que ia concluir dizendo isso, né? Pastor, como é que o senhor pode falar que essas são bênçãos pactuais, que só o povo de Deus experimenta, se tem pessoas que trabalham, casam, têm filhos e vivem muitos anos? Eles veem os seus netos, filhos dos seus filhos, eles veem. Porque a bênção que descrita, ela está se referindo, meus irmãos, a não simplesmente em ter prazer nessas coisas, mas no contentamento com elas. Deixa eu ser mais claro. As bênçãos relacionadas aqui, que nós desfrutamos, tem a ver com o contentamento que nós temos
em Cristo. Então vamos lá. O ímpio pode ter um casamento, pode ter filhos, muitos filhos, pode ter trabalho, pode ter netos, mas ele não tem o que você e eu temos, o contentamento em Cristo quando recebemos estas coisas, mesmo que numa porção menor em comparado a outras pessoas. Por exemplo, ganhando menos em nosso trabalho, tendo menos filhos do que outros, nós temos o que eles não têm: contentamento, satisfação. Existe uma alegria em nossos corações. Por quê? Porque a base aqui é o temor a Deus por meio de Cristo. Esse é o teu conceito de felicidade? É assim que você define uma família feliz? Deus diz que a felicidade consiste em coisas simples. Um trabalho para nós, uma casa, no caso uma família, esposa e filhos, mas principalmente uma família que teme a Ele, que teme ao seu nome e que trabalha para o bem da sua igreja, em Cristo Jesus. Seja satisfeito no que você tem. E se você não tem tudo isso aqui que o texto descreve, o Senhor já tem provido para ti, inclusive com relação à família da fé, te dando irmãos e irmãs em Cristo, pais e mães, através da sua igreja, para cuidar de você. Que Deus os abençoe, em o nome do Senhor. Amém.